Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para trocar uma ideia, para bater esse papo. Novamente estamos aqui no nosso cenário com o maravilhoso colchão posicionado aqui ao lado. Ah, ô Neto, você tá de sacanagem, vai? Você poderia ter tirado esse colchão. Mano, de fato eu podia. Mas galera, eu acabei de chegar do litoral, eu vim dirigindo esse tempo todo. Eu estou extremamente cansado. Extremamente cansado. Eu quero fazer esse vídeo aqui com vocês agora, pra gente resenhar e pra gente conversar sobre futebol, porque é uma coisa assim que me distrai. Futebol é uma parada que me descansa. Então eu não tô afim de ficar chegando e mexendo em colchão, mexendo nisso, mexendo daquilo. Peço desculpas aí, mas é legal ter um pouco desse caseirismo. Caseirismo, né? Nos vídeos. Aqui ó, o quarto, colchão, livro e por aí vai. É bacana. Traz você pra perto de nós. Nos aproxima em uma resenha que a gente sempre gosta de promover aqui na internet. E eu já até queria aproveitar também e agradecer vocês, porque o YouTube atualizou as métricas em relação ao ano de 2024. Nos enviou aí a retrospectiva. E, cara, os números foram maravilhosos. Depois eu trago no detalhe esses números, mas só pra vocês terem uma ideia, foram mais de 11 milhões. Galera, mais de 11 milhões de visualizações no canal em 2024. Porra, vocês têm noção o que é mais de 11 milhões? E foram vocês que fizeram isso. Compartilhando, apoiando, comentando, sempre estando aí, abrindo uma parte da vida de vocês para que a gente possa trazer aí as nossas mensagens. E é por isso que eu falo, aqui no canal a gente troca uma resenha de futebol, a gente fala às vezes de assuntos variados, e eu sempre gosto de trazer mensagens, tanto mensagens de conscientização, semana, né, de prevenção aí a câncer, mensagens também que envolvem um pouco dessa responsabilidade social, não só de entreter, mas também de estimular, incentivar, promover o bem social. O bem-estar social de uma maneira como um todo, né? Os nossos posicionamentos contra as violências dentro do futebol. Eu acho que isso também é um compromisso social que o canal tem. Que a nossa comunidade se formou. E é isso que eu acho mais legal. Não é simplesmente um canal que fala sobre futebol, que traz reacts, que traz comentários, que traz críticas, que traz opiniões, mas é um canal também que tem essa responsabilidade entre nós como sociedade. Então, eu acho que isso tem que ser uma missão do canal, acima de tudo, tá? O canal tá aqui pra falar de futebol, tá aqui pra entreter, sim, bacana, legal. Mas o canal também tá pra trazer informações que sejam pertinentes a nós como sociedade. Seja pra nos conscientizar, ou às vezes até para abrir nossos olhos e causar ali pontos de reflexões a respeito da sociedade que a gente vive, do mundo que a gente vive atualmente. Então é sempre essa mensagem que eu quero passar para vocês. Não só futebol, mas acima de tudo, o bem. Promover o bem, promover a coerência, promover a ética, o respeito, a honestidade, esses valores e esses princípios acima de tudo. Então eu agradeço de coração por vocês estarem aí. Tá bom? Tamo junto, coloca nas opiniões. Brincadeira, vamos lá, vamos tocar o vídeo. E não se esqueça de apoiar os nossos parceiros aqui da Tribo da Sorte. Eles também fazem parte dessa história. Eles também são responsáveis por nós estarmos todos os dias aqui trocando uma ideia, trazendo essas informações. E o apoio que vocês dão ali aos nossos parceiros é maravilhoso. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certo mesmo. Você pode confiar. Uma plataforma que possui uma inteligência artificial que vai melhorar a sua possibilidade de ganhos. E agora nós temos a grande Mega Sena da virada que vai acontecer logo logo, daqui a mais ou menos 2 semanas. E a Tribo da Sorte já tem bolões que estão esgotando. Então isso mesmo, acessa aí o link que eu tô colocando fixado. Vai abrir um chat. Você vai mandar lá, eu gostaria do cupom de desconto do canal do Opina Porco. Eu quero virar o ano milionário. Eu quero trazer aí, um grande astro do futebol pro meu time do coração. Acessa lá, usa o nosso cupom, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tribo da Sorte, obrigado a todo mundo que apoia, obrigado aos nossos parceiros aí que estão sempre aí também. Agora, meus amigos, eu me alonguei um pouquinho nos recados, mas vamos lá, vamos falar sobre o que mais a gente gosta, que é
a resenha sobre futebol. Olha só, mercado do futebol é sempre uma resenha, né? Real Madrid vence Pachuca, na verdade era o que a gente esperava. E é o seguinte, vocês viram a entrevista do Arthur Jorge? O Arthur Jorge recentemente deu uma entrevista em um canal da Europa, né, um canal português, falando a respeito das conquistas, plano de futuro e tudo mais. Nessa entrevista, ele indicou que vai continuar no Botafogo. Só que ao mesmo tempo, ele deixou uma ponta solta. Por quê? Porque ele indicou que ele vai continuar no Botafogo perante as propostas do mundo árabe, do mundo mexicano que ele teve. Vieram propostas do México, vieram propostas do Catar. Então, diante dessas propostas, ele garantiu na entrevista que ele dá preferência ao Botafogo. Porém, ele falou que se o Sporting, o Benfica ou o Porto chamarem ele para ser técnico lá na Liga Portuguesa, aí ele confessou que vai ser difícil ele resistir. Porque ele enxerga com bons olhos esse retorno a Portugal para ser técnico de uma dessas equipes que ele considera hoje equipes de primeira prateleira da Europa. Ah, Neto, sério? Na entrevista que ele deu, ele deixou claro que ele considera essas equipes irrecusáveis. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que o Abel Ferreira é o primeiro nome na fila para ser técnico do Sporting? E ao que tudo indica, o Abel Ferreira já descarta. Antes mesmo de chegar qualquer proposta, o Abel já descarta sair do Palmeiras. Até porque parece que o Palmeiras tem um planejamento agora decente de montar uma equipe que se encaixa com aquilo que o Abel busca no mercado em relação à competitividade de jogadores. Eu não acho que o Abel vai deixar de jogar um Mundial de Clubes. Acredito que não. Então, ou seja, diante da declaração do Arthur Jorge, que está repercutindo muito em Portugal, na Europa como um todo, e do fato do Abel não deixar o Palmeiras, o Arthur Jorge pode ser, quem sabe, cotado para assinar com o Sporting. E ele já falou que ele aceitaria. Então, ao mesmo tempo que ele, eu fico no Botafogo, ele deixa uma ponta solta. Ah, mas se vocês quiserem, estou aqui. Olha lá, hein? Olha lá que o Arthur Jorge, se receber uma proposta de Portugal, ele não vai recusar. Nesse momento agora, mais fácil o Arthur Jorge se tornar um técnico do Sporting, porque o técnico de lá, o desempenho não tá legal. Existe uma pressão interna e externa muito grande para que o técnico atual saia. Então, essa declaração do Arthur Jorge eu vejo como assim, né? Vou jogar a carta na mesa. Vamos jogar a isca. Quem sabe a gente não pesca alguma coisa. É assim que eu interpreto. E por falar em Botafogo, olha aqui. Notícia lá do Fogão Net, ó. O Botafogo realizou uma sondagem ao meia Lucas Paquetá, do West Ham, nas últimas semanas. Mas ainda não houve nenhuma proposta formalizada. Matéria atualizada hoje, na quarta-feira, pelo Globo. A reportagem aponta que Lucas Paquetá é, no momento, considerado como um sonho, entre aspas, está escrito aqui. Da mesma forma que o Flamengo trata o jogador. Os clubes cariocas aguardam o desfecho da investigação sobre o recebimento de cartões amarelos na Inglaterra, previsto para março. Só que vocês concordam comigo, se esperar até março, é tarde. E a janela vai fechar. Não sei exatamente a data que a janela fecha, mas ela vai fechar. Mas vamos lá. O Globo ainda afirma que, diferentemente do que foi noticiado na Inglaterra, Lucas Paquetá não indicou uma preferência para o Flamengo em caso de retorno ao futebol brasileiro. Ele é revelado pelo clube rubro-negro. Lucas Paquetá não vem repetindo o mesmo desempenho no West Ham de suas primeiras temporadas na Inglaterra. Até o momento são 18 jogos, com 3 gols e nenhuma assistência. Então números realmente muito abaixo ali da média para um jogador
que tem a responsabilidade que o Lucas Paquetá tem, né? E galera, assim, aqui tá falando que o Lucas Paquetá não tá dando preferência ao Flamengo. Mas na verdade, o que tá acontecendo é o seguinte, esse assunto da manipulação aí de resultado, isso acabou desgastando um pouco o jogador lá na Europa. Porque uma coisa é o jogador tá no Brasil e surgirem esses boatos, surgirem essas acusações, essa investigação, e o cara tá aqui no Brasil. Outra coisa é o cara tá lá. A pressão de tudo isso fica muito grande lá. Muito grande. Então, querendo ou não, o cara fica com a imagem um pouco distorcida. E vocês sabem que quando vem esse tipo de informação, mesmo que seja boato, mesmo que seja provado o contrário, desgasta a imagem do cara. Desgasta. Então talvez o futebol brasileiro para ele seja uma ótima possibilidade de recomeçar, acalmar os ânimos, recuperar o bom futebol e se projetar novamente. Ah, Neto, mas isso não vai acontecer. Será que não? Será que ele não pode se projetar novamente perante ao futebol europeu? Eu vou pegar um jogador aqui do Flamengo também como exemplo, o Gerson. Você acha que hoje o Gerson, ele não tem mercado na Europa? Com o futebol que ele jogou agora em 2024? Você acha que, agora sendo convocado para a seleção com frequência, ele não vai ter um bom mercado na Europa? Talvez, não um mercado de um jogador de 20 anos de idade, não é isso. Mas você acha que ele não consegue jogar em uma boa equipe da Europa? Então, o Lucas Paquetá, ele pode utilizar novamente o futebol brasileiro como uma alavanca para recuperar o seu bom futebol e voltar. E na minha opinião, o Lucas Paquetá, ele tem, sei lá, 200% de certeza de que o Flamengo vai ser o clube que vai repatriá-lo novamente. Então ele não vai indicar preferência por ninguém. Porque ele já sabe aonde a preferência dele tá. E o clube, Flamengo, também sabe aonde ele tem a preferência. Realmente, ele não vai sair por aí, ó, eu quero ir pro Flamengo e pra mais ninguém. Até porque ele não pode se fechar pro mercado dessa maneira. Ele não pode. Claro, ele não vai fazer isso. Ele é um profissional de futebol. Ele não vai fazer isso. Ainda mais com toda essa repercussão que aconteceu lá fora. Ele vai ficar na dele. Mas ele tem a clara noção de que o Flamengo vai abrir pelo menos uma negociação, uma tentativa de negociação com ele, e ele vai ser recíproco a isso. Pra mim isso fica muito claro. Pra mim isso tá implícito. Ele não precisa dizer nada. Aí se o Flamengo não quiser, aí meu amigo, ele vai ficar livre pra ir pro clube que oferecer a melhor proposta, a melhor condição pra ele. Aí é uma coisa que diz respeito a ele. Mas até que se prove o contrário, ele e o Flamengo estão alinhados para um possível retorno no futuro, isso é muito claro. E é óbvio também que o Botafogo vai lá, vai dar uma sondada, vai querer colocar uma proposta na mesa. Porque assim, os caras também querem fazer uma briguinha de ego ali, né? O John Textor gosta disso. Então ele vai. O John Textor vai sondar jogadores ex-Flamengo, jogadores talvez ex-Palmeiras, como já foi o caso do Gabriel Jesus, que já falaram no Botafogo também. Só que são jogadores que estão muito identificados com a torcida, com o clube. Aí só se o clube falar assim, ó, não quero, tá? Fica à vontade aí, tá de boa. Aí sim, esses jogadores podem eventualmente ir para outros clubes. Mas do contrário, já existe essa identificação. E por falar em identificação de jogadores, meus amigos, olha aqui. Olha aqui. Tem um jogador de um time da MLS. Quando olha MLS, né, a galera fala assim. Só que eu acho que a presença do Thiago Almada aqui no Brasil, ela aliviou um pouco, né, essa pegada de MLS. Por exemplo, o próprio Luiz Araújo é um cara que veio da MLS. E até antes de se lesionar, estava conseguindo entregar muito bem um bom desempenho. Então, assim, eu acho que esses jogadores, eles amorteceram um pouco do efeito negativo que alguns jogadores que vieram da MLS, como por exemplo a Atuesta, causaram aqui no Brasil. Não sei como que a torcida do Flamengo reage a isso, mas a torcida do Palmeiras, quando fala MLS, a galera já... Tem um jogador que é o... Eu não sei se é assim que fala, tá? Cucho Hernández. Não sei se é assim que se pronuncia. Cucho Hernández.
Ele é um jogador Columbus Crew. Eu não sei se é assim que se pronuncia também. Me desculpa se eu estiver pronunciando errado. E, cara, esse jogador ele tem se destacado dentro dessa liga. Olha só os números dele. 29 partidas em 2024, 19 gols, 11 assistências. Tem 25 anos de idade, ou seja, não é um jogador velho, mas também não é um jogador novinho. É um cara que já tem uma certa maturidade, isso pode ser bom. Até porque a gente está falando de um jogador camisa 9, que inclusive tem sido relacionado para a seleção colombiana. E é um cara que tá destruindo lá. É gol, é assistência. Ele é um camisa 9 nato. Móvel. Rápido. Dinâmico. E além disso, sobrou, matou. Entendeu? Sobrou, matou. É um moleque que tem um bom ímpeto físico. Esse moleque aqui eu gostaria de ver no Palmeiras, viu? Tem muito potencial. Tem muito potencial mesmo. Ele só precisa do clube certo, da estrutura certa e da liga certa pra poder deslanchar o seu futebol. Aí o time lá do Columbus, né? Eles definiram o valor pra ele de 18 milhões de euros, que é 117,5 milhões de reais aproximadamente. A moeda brasileira tá complicada. Vocês viram aí como que tá o dólar em relação ao real. Desvalorização brasileira econômica é absurdo. Se não me engano, o dólar atingiu valores recordes aí. Hoje, né? Hoje e ontem. Valores recordes. O Flamengo também se mostrou interessado por ele, tá bom? Olha aqui. O Flamengo está de olho na situação de Cúcio Hernandes. No entanto, o time rubro-negro não é o único interessado. Isso porque o Palmeiras também está observando a situação do atacante de 25 anos de idade. Por outro lado, o Flamengo trabalha nos bastidores para contratar um novo centroavante. Isso porque, né, Pedro está lesionado e só volta após o término do Campeonato Carioca. Assim, a ideia de Felipe Luiz é ter um centroavante já na pré-temporada nos Estados Unidos. Ele não é um jogador que vai ser uma contratação de parar aeroporto. Mas é um jogador que eu vejo um bom potencial e tem números muito legais. Eu vou mostrar pra você o Alex Arce, lá da LDU, tá? Números sensacionais também. 31 partidas, 28 gols e 2 assistências. Esses são os números do Alex Arce no campeonato equatoriano. 29 anos de idade, já é um cara mais velho. Alex Arce, tu não vai ter uma revenda muito grande com ele. O Cúcio Hernandes, você tem, porque ele tem 25 anos. Então, se você trabalhar o cara muito bem na temporada de 2025, na temporada de 2026, você ainda consegue vender o cara. Vende o cara aí para uns Emirados Árabes, mano. Tá ligado? Vende um cara para um time, talvez de segunda prateleira europeia, com 27 anos de idade, o cara vai tranquilamente. Pô, vai tranquilamente. O Roger Guedes, ele é mais velho que isso e ele foi. Ó, 28 anos de idade. Até um ano e pouco atrás ele tava no Corinthians. Então um cara de 25 anos, você tem condições. Projeta uma carreira 2 anos, vende. Valoriza esse cara. Com esses números aqui, se um cara desse valorizar e fizer uma temporada boa em 2025, com elenco campeão, com saldo de gols bacana, assistência, início de 2026, você já vende esse cara. E já vende muito bem. Porque da mesma forma que o jogador que chega para Palmeiras e Flamengo chega mais caro, ele também sai mais caro. Por quê? Porque os clubes veem um valor maior. Estamos comprando mais caro? Estamos comprando mais caro. Mas a gente vai vender mais caro também. É essa a pegada, mano. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso, tá? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.